Eu digo, eita maninha, não é nada. É isso aí, pessoal, nós vamos aqui fazer uma revisão de programação linear, método dos gráficos, para pesquisa operacional. Lembrando que é uma revisão, não substitui a aula presencial, nosso curso é presencial, e também não te dispensa de buscar literatura e fazer os exercícios, ok? Então eu trouxe aqui esse exercício, ó, que diz o seguinte, diz o seguinte: uma rede de televisão local, uma rede de televisão local tem o seguinte problema. Foi descoberto que o programa A, com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30 mil telespectadores, enquanto que o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. No decorrer de uma semana, o patrocinador insiste no uso de no mínimo 5 minutos para sua propaganda e que não há verba para mais de 80 minutos de música. Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Construa o modelo do sistema. Muito bem, então, primeiro nós vamos construir o modelo de programação linear e depois nós vamos tentar encontrar a solução pelo método dos gráficos. Primeiro passo, identificar as variáveis de decisão. Muito bem, então, com base na frase que está lá no problema, quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Então, com base nisso, eu posso dizer, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, meu marca-texto, que a minha variável x1 será a quantidade de vezes por semana do programa A, enquanto que a minha variável x2 será a quantidade de vezes por semana do programa B. Ok? Muito bem. Identificar as variáveis. Segundo passo, identificar a função objetivo. E aí nós temos de novo, com base nas frases do problema, né? Quantas vezes por semana cada programa deve ser levado ao ar para obter o número máximo de telespectadores? Logo, meu objetivo será maximizar a quantidade de telespectadores. Ok, mas ainda o problema me diz, o programa com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda chama a atenção de 30 mil telespectadores. Então a quantidade de telespectadores será 30 mil vezes a quantidade, o número de vezes que o programa A irá ao ar. Enquanto que o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. Logo, quantidade de telespectadores será também 10 mil vezes a quantidade de vezes que o programa 10 mil vezes a quantidade de vezes que o programa B irá ao ar. Okay? Então aqui eu tenho o meu objetivo, que é maximizar a quantidade de telespectadores, e a função objetivo. Okay? Que delícia, que delícia, que delícia! Qual é o terceiro passo? Identificar as restrições. Muito bem. Aí nós vemos a mesma frase se repetindo. O programa A, com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 30 mil telespectadores, enquanto que o programa B, com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda, chama a atenção de 10 mil telespectadores. No decorrer da semana, o patrocinador insiste no uso mínimo de 5 minutos para a sua propaganda. Então, eu terei que ter, durante a semana, 5 minutos no mínimo de propaganda, ok? Então aqui, ó, alguma coisa terá que ser maior ou igual a 5. Muito bem. Para a sua propaganda, e que não há verba para mais de 80 minutos de música. Não há verba para mais de 80 minutos, no máximo 80 minutos, então alguma coisa será menor ou igual a 80. Muito bem, aí voltando para aquela frase lá em cima, o que é que nós temos? O programa A tem 20 minutos de música. Então a quantidade de minutos de música será 20 vezes a quantidade de vezes que o programa A tocou. Então 20 vezes x1. Da mesma forma, ok? O programa B, que é o nosso x2, ele tem 10 minutos de música. Então 10 vezes x2. Então
20 vezes x1 mais 10 vezes x2 menor ou igual a 80. Ainda lá em cima nós temos o seguinte, o programa A com 20 minutos de música e 1 minuto de propaganda. Então eu tenho aqui, uma vez x1, que é a quantidade de vezes que o programa A irá ao ar. Muito bem. E aqui, o programa B com 10 minutos de música e 1 minuto de propaganda também. Logo, uma vez x2, que é a quantidade de vezes que o programa B vai ao ar. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 5. Então aqui eu atendi as restrições que o problema ele me traz. Lembrando que eu tenho as restrições de não negatividade. x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Belezinha? Belezinha. Então aqui eu montei o meu modelo de programação linear. Agora eu vou resolvê-lo pelo método do gráfico, tá? Pelo método gráfico. Eu tenho duas variáveis de decisão, então eu consigo resolvê-lo pelo método do gráfico. Qual o primeiro passo? Identificar o eixo do gráfico. Então, aqui, eu estou chamando o eixo vertical de x1 e estou chamando o eixo horizontal de x2. Ok? Poderia inverter? Poderia, sem problema nenhum. Lembrando que o que você estabeleceu no início da resolução do seu problema, você tem que manter até o final, senão você não vai encontrar a solução de forma correta. Certo? Ponto 2. Plotar as restrições e identificar a área de solução. Então vamos para a primeira restrição aqui, 20x1 mais 10x2 será menor ou igual a 80. Então como é que eu vou resolver isso daqui? Eu transformo essa inequação numa equação. Então 20x1 mais 10x2 igual a 80. Ok? Muito bem. Então se x2 for igual a 0, meu x1 será igual a 4. Se x1 for igual a 0, meu x2 será igual a 8. Ok? Então, encontrado esses dois pontos, 0, 4 no eixo x1 e 0, 8 no eixo x2, eu ligando esses dois pontos, eu tenho a reta que vai representar a minha primeira restrição. Agora eu preciso identificar a área de solução. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei um ponto acima da linha do gráfico para saber se minha área de decisão é para cima ou para baixo. Ou minha área de solução, desculpa, não de decisão. Então aqui eu identifiquei esse ponto, que é 4x1, 4x2. Então, 20 vezes 4 mais 10 vezes 4 menor igual a 80. Se eu resolvo aqui, essa álgebra, o que é que eu tenho? 120 é menor ou igual a 80. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Se é falso, a minha solução não está para cima. A minha solução está para baixo do gráfico. Ok? Muito bem. Agora eu vou projetar minha segunda restrição. x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 5. Novamente, transformo isso numa equação e encontro dois pontos. Se x1 for igual a 0, x2 será igual a 5. Se x2 for igual a 0, x1 será igual a 5. Maravilha! Então aqui, dois pontos. 0, 5, eixo x1. 0, 5, eixo x2. Deixa eu aumentar aqui. 0, 5, eixo x2. Muito bem, então se eu ligar esses dois pontos, eu tenho uma reta que representa aquela minha segunda restrição. Novamente, eu tenho que identificar qual a área de solução, se é acima da reta ou se é abaixo da reta. Então aqui eu escolhi o mesmo ponto lá, 4 e 4. Se eu jogar aqui, 4x1 mais 4, que é o x2, que eu escolhi lá, aqueles dois pontos, 4 mais 4 maior ou igual a 5. 8 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. Logo, a minha solução em relação a essa restrição está para cima. Ok? Então, eu encontro o ponto de interseção, okay, entre as áreas de solução das duas restrições, que está representado aí por esta área pintada de amarelo, a exceção dessa partezinha aqui que eu acabei de errar agora, não vou tentar apagar, que eu posso apagar tudo. Muito bem, então vamos lá.
Então eu encontrei a minha área de solução, uma área onde qualquer ponto, qualquer combinação de x1 e x2 estarão atendendo às minhas restrições. Porém, o meu objetivo não é apenas atender às restrições. O meu objetivo é encontrar uma combinação de x1 e x2 que vai representar o máximo de telespectadores que eu terei atendendo às restrições. Muito bem. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho justamente que projetar agora que é o terceiro passo, lotar a função objetivo e identificar a solução máxima, porque esse é o objetivo, maximizar a quantidade de telespectadores. A quantidade de telespectadores será 30.000 vezes x1 mais 10.000 vezes x2. Aí aqui é tentativa e erro, eu vou chutar um número, ok? Eu vou colocar 60.000, tá? Para facilitar minha conta. 60.000 é igual a 30 vezes x1 mais 10 vezes x2, ok? Muito bem, então se x1 for igual a 0, x2 será igual a 6. Se x2 for igual a 0, x1 será igual a 2. Novamente encontrei dois pontos, que é justamente aqui, 0,2 em x1, 0,2 em x1, 0,6 em x2. E aqui eu tracei um gráfico, uma reta, que representa justamente essa escolha que eu fiz. A escolha de 60.000 telespectadores. Qualquer combinação entre x1 e x2 que caia sobre essa reta vai me trazer como resultado, ok? 60.000 telespectadores. Tá? Essa é a minha solução máxima? Não. Então a gente vê aqui, pintado de vermelho. Vou pintar mais uma vez. Nós estamos vendo aqui, que existem folgas dentro da área de solução. Então, essa minha tentativa de 60.000 não é o máximo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso traçar retas paralelas a essa reta aqui que eu identifiquei, tá certo? E identificar o ponto máximo, o último ponto lá, que toca a minha área de solução, que está aqui representado pelo ponto vermelho, ok? No caso, nós faremos isso quando estivermos fazendo uma avaliação ou exercício em sala com régua. Eu vou traçando linhas paralelas até encontrar o ponto onde a minha função de telespectadores, de quantidade de telespectadores, tocará no último ponto, no ponto mais alto, já que eu quero maximizar, da minha área de solução, que está representado justamente aqui, por esse ponto vermelho, ok? Então aqui eu posso identificar que para eu ter o máximo de telespectadores, eu terei que levar ao ar 2 vezes o programa B por semana e 3 vezes o programa A por semana, tá certo? E assim eu atendo as restrições que foram propostas pelo problema. E aí, no caso, se eu jogo aqui, 2 vezes o programa A, 3 vezes o programa A e 2 vezes o programa B, eu vou encontrar a quantidade máxima de telespectadores que eu consigo fazer atendendo às minhas restrições, que será 110.000. Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa revisão. Façam os exercícios, não deixem de estudar. Deus abençoe vocês. Vamos que vamos, bora Bahia!